Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Na Real, o nosso podcast aqui na Hopen. E hoje estamos aqui, eu, Fabiola, Renata Rivetti, direto da HSM+, que está acontecendo aqui em São Paulo, para falarmos com Renata sobre longevidade e futuro do trabalho. E agora eu passo a palavra para minha colega Fabiola para começar aí as honras da casa. Vamos lá. Renata, muito obrigada por sua presença, por estar aqui conosco. E aí vamos começar do começo, Renata. Quem é a Renata na real? Bom, primeiro agradecer o convite, né? Muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que a Renata, na real, é uma pessoa otimista, que quer construir um mundo melhor, que está tentando fazer mudanças, né, no mundo do trabalho e que passou aí por desafios para tentar entender como é que a gente, de fato, enxerga o que está acontecendo, olhando saúde mental, para a gente construir um caminho melhor. Beleza, que bom. Renata, fala um pouquinho para a gente, né, da empresa que você atua, né, sua organização, a Reconnect, e como que que trabalho que faz, que se conecta com a longevidade, futuro do trabalho e todas as outras temáticas aí advindas disso. Bom, a Reconnect hoje é uma empresa especialista na liderança humanizada, produtividade consciente, sustentabilidade humana, né? A gente tem aí falado muito sobre a construção de culturas de bem-estar nas empresas que estejam aliadas aos negócios. E que isso tem a ver com o futuro do trabalho? Acho que um ponto importante é a gente entender que do jeito que está insustentável, as pessoas estão adoecendo, as empresas têm percebido, né? A gente vive uma pseudoprodutividade, está sempre conectado, trabalha muito, mas nem sempre bem. Existe uma grande desmotivação no mercado e ambientes tóxicos ainda. E isso tudo reflete, obviamente, na saúde mental e bem-estar das pessoas e também nos resultados, né? A gente vê aí baixo engajamento, baixa produtividade, até os resultados financeiros sendo impactados. Então, hoje o nosso trabalho é levar palestras, workshops, jornadas, uma parte de consultoria também para ajudar principalmente a liderança nessa construção. Como é que a gente olha o cenário atual e muda, porque a gente precisa de mudanças. E quando a gente fala em longevidade ou qualquer diversidade, no final é para a gente também pensar como é que a gente aproveita essas mudanças do mundo e talvez essas gerações que pensam e agem diferente para a gente construir algo melhor, né? Ao invés de ser um conflito geracional, por que a gente não usa isso como uma oportunidade de crescimento? Bacana. E aí, quando a gente fala do futuro do trabalho, que futuro é esse que você enxerga? E aí você já trouxe aí um pouquinho, né? Olhando para as gerações, né? Para o que eles estão recebendo aí, né? Das pessoas mais experientes e o que as pessoas mais experientes podem receber, né? Que futuro você enxerga a partir disso? Eu acho que mais flexível. Eu acredito num futuro também que a gente tenha que ser mais humano, mais empático, porque hoje a gente fala muito sobre pessoas, né, em resultados, né, clientes, mas não fala muito do colaborador. De fato, vamos fazer mudanças. E eu acho que o modelo atual, de fato, ele só tem nos levado ao adoecimento. Essa ideia, né, do workaholic trabalhando 80 horas, isso é totalmente ultrapassado. Isso, a neurociência fala, não gera resultados e a gente só tem visto indicadores mesmo ruins, né? Então, está na hora da gente olhar para as pessoas, trazer um pouco de humanidade, talvez, para as organizações. E não porque a gente está falando em reduzir metas, né, ou reduzir resultados. Ao contrário, talvez seja gerar isso de uma forma mais sustentável. Eu acho que a cultura de bem-estar ela é aliada dos negócios, mas para isso precisa de mudanças estruturais. Precisa de jornadas que tenham aí descanso, talvez sejam mais curtas. Precisamos também usar a inteligência artificial para alcançar tudo isso. Precisamos de mais flexibilidade e eu acho que o principal precisamos tratar adultos como adultos, né? Eu acho que a gente está nesse lugar ainda de microgerenciamento, comando e controle, como se fossem crianças. Como é que a gente traz a autorresponsabilidade também para as pessoas? Isso é uma frase que se fala muito aqui dentro da Hopen, né, Fabiola, assim, de vamos ser tratados vamos tratar adultos sim. como adultos, né? Nós Não não vamos contratamos infantilizar, crianças, a gente não né? contratou criança, a gente não trabalha com criança. É Exato. proibido contratar criança, inclusive, né? Então vamos tratar adultos como adultos. Mas, Renata, aproveitando essa tua fala, a tua opinião, né, já que aqui é na real o nosso podcast, quando se fala de modelo presencial e modelo híbrido, né, o quanto você vê, né, e eu sei que a tua empresa é uma empresa de dados e de pesquisa, você trabalha com informações reais das empresas, né? O que você tem visto, o que mais tem adoecido o trabalhador hoje em dia, em que modelo você tem essa... Bom, eu acho que tem dois principais pontos, sabe, Gederson? A gente vê aí que, de fato, o adoecimento tem vindo de uma sobrecarga.
Então a gente tem trabalhado muito, e essa ideia de que o presencial é por causa da produtividade é de novo uma crença ou até assim, talvez uma desculpa, né? Porque de fato hoje vários estudos mostram que o modelo híbrido ele traz benefícios, né? Então assim, o 100% remoto perde algo. Perde o contato, perde o team building, né, que é importante para a construção, mas o 100% presencial também, que a gente fica 2 horas no trânsito, também não é o melhor. Principalmente quando a gente fala aí de grupos talvez minorizados, né, que não tem uma rede de apoio. Então, como é que eu faço para conciliar? Então, a sobrecarga hoje é um problema. E a gente vê aí, a gente trabalhando mais de 8 horas por dia, num modelo que eu falo pós-revolução industrial igual a 100 anos, e produzindo menos do que 3 horas em coisas significativas. Sim. Então, a gente trabalha muito, mas não trabalha bem. A gente não usa a tecnologia bem, a gente tem muita comunicação, muita reunião, né? E tudo isso, no final, acaba impactando. Então, acho que esse é um principal ponto. O outro ponto tem a ver um pouco com o ambiente tóxico. A gente pensa no burnout só como também um adoecimento de cansaço. E não, né? Tem muito a ver também com o lugar de eu me sentir sempre humilhado, eu não ser reconhecida e valorizada, eu não me sentir pertencente, incluída. Então, o ambiente tóxico, às vezes é o óbvio, porque é o líder tóxico, aquele padrão, mas às vezes é sutil. É o líder que nunca valoriza e reconhece. Na minha opinião, é pior, né, Renata? Pode ser pior, porque ele está assim, lá todo esse conta-gotas, né? Esse velado, escondido nas entrelinhas. Não né, vai para o compliance, né? às E vezes. você vai para uma conversa e a pessoa te olha assim, não, mas isso é coisa da tua cabeça, isso não, eu nunca fiz isso. Exato. E dá uma evidência. Né? Do tipo assim, você pode me dizer algum fato... Vai parecer que é opinião, né? E não é opinião, não é sobre opinião que a gente está falando. Né? É isso. Então, hoje o burnout, segundo a McKinsey, 70% vem por causa desse ambiente tóxico. É baixa autoestima, 70%. é humilhação, é assédio, é abuso e às vezes é o sutil. Então, de fato, é muito grave e eu sempre falo, quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente deveria entender que a empresa não vai te fazer feliz. Não tem como te fazer feliz. Isso, né? Mas ela não deveria ser mais um ofensor na sua saúde mental. Não impute essa responsabilidade de felicidade em cima do pilar trabalho apenas, né? Do empregador. É parte da tua vida, né? E a gente pode ser feliz no trabalho. Pode, sim, pode. Sim. E deveria ser. Deve, eu ia falar pode e deve, né? Porque assim, quanto tempo a gente passa na nossa vida trabalhando e convivendo com colegas e com chefes e com organização, né? Então, a maior parte, né? Puxa, se todos pudessem escolher o ambiente de trabalho com quem trabalhar, né? Inclusive quem nos grava agora acabou de nos dar um depoimento aqui que trabalha 20 anos com a pessoa, né? Com o seu chefe, e falou de uma forma sorridente, né? Sim. Então, assim, e é exatamente longevidade sobre isso. é sobre isso, né, Renata? É sobre isso, porque a gente pensa a felicidade no trabalho, o que a empresa precisa fazer? É o ambiente bonito, é me dar presentes, né? E, de fato, várias empresas investem muito em programas de bem-estar e só também em dar coisas, e, de repente, o ambiente, de fato, tem um líder tóxico, abusivo. Então, como é que a gente sai desse tratamento só dos sintomas, né, e vai para a causa raiz? Que é o que de fato adoece as pessoas. E, Renata, e falando de produtividade, tá? Porque assim, eu sou de uma geração que isso era papinho, tá? Isso era quase o mimimi que se fala hoje, né? Porque assim, a gente está aqui para dar resultado, a gente está aqui para ter produtividade. Eu venho de uma geração de organizações, de multinacionais, onde se via, não era velado esse líder tóxico, que subia cada vez mais na organização, porque era um cara que entregava, entendeu? Então ele era medido pela sua entrega e assim o preço que a companhia, que a corporação pagava com a destruição que ele fazia no entorno não era levado em conta. Não, mas eu não posso abrir mão desse cara porque esse cara entrega X, entendeu? E essa pessoa ia sendo promovida, expatriada e valorizada de uma forma que tipo assim, cara, então quer dizer que não importa o que eu estou fazendo, se eu estou magoando, se eu não estou sendo correto na minha ação, se quem está sendo promovido por resultado, ponto, né? Pelo bottom line, né? E a equipe se calava, né? Acho que a grande diferença agora é essa, né? Mas sabe o que eu ia falar, agora, Fabiola? Essa pessoa ainda existe. Existe? E ela está em todas as empresas. E continua sendo promovida muitas vezes, né? Então, as pessoas então não é só do meu tempo, agora, então, né? Renata, eu acho que não. Você que trabalha com isso, né? Certamente não. Acho que isso ainda existe. O que a gente está começando a trazer à tona é esse custo invisível que você falou. Quanto custa o turnover?
né, de empresas que têm essa liderança tóxica, que 60% das pessoas saem, não é por causa, não gosto do trabalho, é por causa do líder. Não a gente pensa salário ou benefício, não é uma proposta melhor, eu não aguento mais, eu estou adoecendo, então 60% é isso. Então esse custo invisível do turnover, o custo do burnout para a economia global é 322 bilhões de dólares. Né? E a gente não está, às vezes, contemplando isso. O absenteísmo, as licenças médicas, né, por saúde mental, hoje no Brasil é o segundo motivo. Então, quando a gente começa a realmente olhar financeiramente também, é caro do jeito que está. Hoje, somente 23% das pessoas estão engajadas. 77% está lá, quase que sobrevivendo, quiet quitting. Sim. Então, tá na hora da gente entender que a cultura de bem-estar, ela é para gerar resultados. A gente está falando de negócios. E eu repito, né, todo dia que eu falo sobre a sustentabilidade humana para a sustentabilidade dos negócios. Não dá para falar de inovação, não dá para falar de resultados, criatividade com pessoas exaustas. Com certeza. Então, não tem espaço, não tem espaço. Então, não se eu acho que está na hora aprende da nesse gente formato, entender né? um pouco que esse líder tóxico, abusivo, ele é caro para a organização. Legal, bacana. A gente estava ali fora um pouquinho, o assunto produtividade consciente apareceu ali, né? E aí já se fala muito, e aí você trouxe uma coisa bacana aí, né? Talvez muito se fala, mas ainda não aprofundamos. Pouco se pratica. Pouco se pratica, ou não aprofundamos na causa raiz, né? Te ouvindo aí, acho que as empresas talvez estejam ainda no superficial das questões. Às vezes querem, mas não querem mexer. Querem a mudança, mas não querem mudar, né? E aí isso fala também dessa produtividade, né? Que eu entrego 120%, bato todas as metas, mas eu olho para trás e fico um rastro de sangue, né? Então isso não é produtividade, né? E o que é essa produtividade consciente? Traz um pouquinho para gente. Bom, primeiro a gente entender que a gente vive uma pseudo-produtividade. A gente está muito ocupado e a gente entrega, de fato, coisas relevantes, urgentes, importantes, pouco. Então, é como se a gente passasse o dia, 10 horas por dia, ocupados em muitos e-mails, muita comunicação, muito retrabalho, processos repetitivos que são burocráticos e, no final, muita reunião. 71% das reuniões são consideradas ineficientes. Daí tem o meme, né? Ela podia ser um e-mail. E por que ela foi uma reunião de 2 WhatsApp, horas, né? Então, como é que... Daí eu já falo... Nem o WhatsApp, viu, Gederson? Porque daí eu já sou assim... A gente tem que definir melhor os canais e estruturar melhor a comunicação para que ela possa ter uma comunicação assíncrona que funcione. Porque eu falo, hoje o meu WhatsApp ele é misturado entre memes, fake news da minha avó e coisas importantes, né? Então, como é que a gente começa a trabalhar melhor o assíncrono? Nem tudo tem que ser uma reunião, nem tudo tem que ser um e-mail, nem tudo tem que ser o WhatsApp. Como é que a gente cria melhor essas regras? E aí, o que a gente tem falado sobre a produtividade consciente? Tem algumas ferramentas para isso. Primeiro, a gente entender para onde está indo o nosso tempo. É muito tempo improdutivo em reunião? Quais são os ofensores da produtividade? Toda empresa que eu tenho levado isso, a gente discute isso. Quais são os seus ofensores na produtividade? E aí a gente trabalha em algumas ações, como, por exemplo, regras de reunião. A Microsoft do Japão fez reuniões de até 30 minutos com 5 tomadores de decisão, uma ata que era gerada, uma pauta definida enviada previamente, um documento que as pessoas liam. Então, tudo isso é a gente se preparar melhor para as reuniões. Elas vão ser muito mais curtas. Nisso, a gente tem que aprender a trabalhar no assíncrono. A gente tem que ter momento de hiperfoco na agenda, que a gente acha que dá para ser multitarefas, fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu estou na reunião, respondendo uma coisa, estou fazendo sobre isso, e a gente acredita que é. Hoje a neurociência fala que você não é multitask, você é switch task. Você faz uma coisa, vai fazer outra, você demora mais 23 minutos para voltar para um estado de foco. E essa é a nossa sociedade. A gente está muito ocupado. Né, termina o dia, Gederson, você fez quantas coisas você fez? Fiz milhares, mas o que eu fiz de fato? Será que eu fiz mesmo, o que é realmente significativo, que está alinhado, né, com o que é urgente, importante na empresa? E eu digo que acho que não. Então, eu acho que quando a gente fala em produtividade, bater metas a gente está hoje perdendo tempo para chegar onde a gente poderia chegar de uma forma talvez mais fácil. Mais rápida, se cuidássemos dessa gestão do tempo, né? E aí quando você fala de entrega, tem mesmo assim, a primeira entrega para você mesmo, né? A gente estava num outro podcast e aí
a pessoa que estava conosco trouxe sobre a questão do propósito, né? Aí, saindo um pouquinho do coletivo, que ele é extremamente importante, a gente tem que pensar comunidade, Claro. sociedade, vindo um pouquinho para o individual, né? Essa relação do propósito, ou mesmo como você traz e trabalha muito, que você é especialista, do olhar para a psicologia positiva, tanto no coletivo quanto no individual, que eu também posso olhar para mim Sim. com esses aspectos, né? Isso também apoia, isso também é um pilar, porque não vai ser uma coisa só, né, Renata, que vai ajudar. Mas isso também é um pilar? Como é que você traria? Bom, com certeza. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade individual com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar, com a nossa saúde mental. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade coletiva para reduzir o sofrimento humano, Legal. que hoje é grande, né? Muito Então bom. eu acho que a gente, como sociedade, a gente deveria se juntar, né? Colaborar mais para mudar o cenário de infelicidade que a gente vê no mundo. E dentro das organizações, eu acho que a empresa, ela tem esse lugar ela tem essa responsabilidade também, né? Ela não vai te fazer feliz, mas ela não pode ser seu ofensor na sua saúde mental. E eu tenho trabalhado em 3 grandes frentes dentro das organizações. A primeira delas é redesenhar o tempo. É, de fato, reconstruir produtividade. Porque como é que mensura hoje? Horas trabalhadas. Não quer dizer nada. Posso ficar 12 horas na frente do computador fazendo nada, né? E posso ficar 30 minutos e entregar. Então, como é que a gente traz ferramentas práticas para a gente ser, no final, ter mais qualidade de vida, poder ter mais harmonia do trabalho na nossa vida, mas ser produtivo. O segundo aspecto tem a ver com o trabalho. Eu acho que o futuro do trabalho passa também por um olhar que a gente não vai trabalhar mais uma descrição de cargo, e sim habilidades. Então, a gente talvez tenha que solucionar problemas e juntos, né, a gente vai pegar as melhores pessoas. Esse tem uma visão, ele é de marketing, mas o outro do financeiro tem outra visão. Como é que a gente junta pessoas para solucionarem problemas? E isso traz o melhor de cada um. Se trabalha as forças, as habilidades. E, por fim, eu acho que a gente precisa construir ambientes de segurança psicológica. Hoje, né, a gente ainda tem medo, a gente ainda tem a pessoa que não consegue se expressar, tem os grupos minorizados que não se sentem ouvidos. Então, como é que a gente constrói melhores relações no trabalho para que as pessoas possam se expressar? E acho que a combinação disso tudo traz uma cultura de bem-estar que a gente deveria estar trabalhando. Renata, o modo CLT não atrapalha isso tudo? Porque assim, porque a legislação, né, Fabiola, você que também é especialista nisso, você tem que ter job description, a legislação, se você não tem e não cumpre, você pode ser penalizado no futuro. Sabe assim, é quase uma situação de o mundo ideal, mas o mundo real também, a balança para o lado da empresa também. Como é que a empresa se protege desse ambiente favorável, né? Eu acho que a CLT é muito engessada, de fato ela atrapalha, né, em alguns casos. Quando a gente fala no job description, eu acho que a gente tem que começar a discutir um pouco também como é que a gente trabalha talvez metodologias ágeis, então por squads, né? Vai ter a descrição de cargo, mas eu entro num projeto, faço outra coisa. Então acho que essa é uma possibilidade. No caso, por exemplo, da semana de 4 dias que a gente trouxe para o Brasil, fizemos um piloto com 20 empresas, né? Começou em 2023 e as empresas tinham a preocupação de se eu começar o piloto, isso vai virar um benefício, né, que eu não posso tirar mais. Também. Então, isso é uma preocupação. A gente teve uma empresa de advocacia, a Clementino e Teixeira, que nos apoiou em acordos com o sindicato, de olha, isso é um piloto, isso é um teste, isso é um benefício que vai ser testado, que se as pessoas mantiverem os resultados, a produtividade, elas têm esse dia livre. É que a gente chama metodologia 100-80-100. 100% dos resultados, 80% do tempo e 100% do salário, né? A gente manteve o salário. E as empresas, então, tiveram que fazer acordos no sindicato, acordos individuais e coletivos, para que eles pudessem usar isso como um benefício e que, se fosse o projeto desse errado, eles pudessem tirar. Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir. Se a gente quer modelos mais saudáveis, a gente vai ter que discutir flexibilidade. E aí, certamente, eu falo, precisamos de advogados aqui puxando a área pública também para fazer mudanças. Em Portugal, quem fez o piloto foi o Ministério do Trabalho. Então a gente eles puxaram o papel da Reconnect, que eu tive aqui no Brasil, de trazer a For the Week Global, em Portugal foi do Ministério do Trabalho. Uau, que incrível. Curiosidade minha, qual o país que mais se destaca nesse sentido assim de flexibilidade, felicidade, longevidade? Porque eu acho que tá tudo entranhado, tudo meio misturado, tudo faz parte da mesma coisa, né? Acho que vive mesmo. Tem um estudo, né? A Gallup faz um estudo sobre o World Happiness Report. E aí os países nórdicos estão muito à frente.
Finlândia é o primeiro país, Dinamarca também. Então, a gente vê aí os países nórdicos se destacando nesse lugar de ter mais equilíbrio, né? Mais qualidade de vida, tem indicador de menos corrupção, das pessoas terem mais tranquilidade. A gente vive num país de muita insegurança, né? Econômica, política. E, claro, tem o fator da alegria na América Latina. A gente está acima dos países nórdicos em alegria. Mas eu saio de casa, eu posso ser assaltada. Né? Então fica esse uma alegria lugar... junto com medo, né? Alegria, medo, insegurança. Insegurança. Então é um pouco isso. Aí, como base de estudos da felicidade mais científicos, os países nórdicos eles têm mais qualidade de vida, têm um ritmo mais lento, um consumo não tão desenfriado como a gente tem aqui. Esse podcast poderia durar horas, né? Porque eu já fico pensando aqui. Sim. Porque o brasileiro também é reconhecido pela sua felicidade, né? Sim. Pelo seu modo de viver, o sol, né? Comparado com alegria. Os países nórdicos, alegria. Então, assim, eles têm tudo, mas eu não sei medir felicidade, talvez ainda a gente saia na frente, não sei como é que está isso. Porque se mede isso, né? Eles estão na frente no índice de felicidade quando vê todos esses aspectos, tá? A gente tem essa questão da alegria, a vida hedônica, né? Dos prazeres, ela realmente é um fator que a gente se destaca. Mas a felicidade que a gente fala, o lugar mais pleno, também vem da tranquilidade, vem de uma vida com significado, com propósito. E aqui, às vezes, a gente está tentando só sobreviver, né, Gederson? Então, é complicado. E aí, eu não sei, a gente está se encaminhando para o final, mas eu fico também, Renata, você que trabalha com as grandes organizações aqui no Brasil, né? Você tem grandes contas na tua empresa, vocês chegam... Existe um manual do tipo que você consiga ensinar as pessoas a serem mais felizes? Porque felicidade é uma coisa muito individual, né? É muito pessoal, né? Estado de espírito, né? Sim. E que não pode... A gente começou falando sobre isso, que não pode ser só imputado ao empregador, e muito teu, assim, no tipo, com os teus sentimentos. Existem regras ou existe uma metodologia, né, que mensura mais a questão da felicidade. Então, são 5 aspectos que a gente deveria olhar para a nossa vida. Como é que estão as emoções positivas, a alegria, os prazeres? Como é que está meu senso de engajamento, de flow, né, na vida? Como é que estão as relações? Será que eu estou cultivando as relações? O 4º ponto é significado. Será que eu tenho significado na minha vida? Né? Qual o propósito de tudo isso? E, por fim, realização. Também não adianta ficar divagando. Então, o que a gente tenta levar nas empresas também são ferramentas práticas para as pessoas trabalharem melhor nesses aspectos. Boa. Fabíola, alguma pergunta para a gente se encaminhar para o final? Só mesmo ver se a Renata tem, dentro de todo esse contexto, né, que abrange muita coisa, alguma consideração final a fazer para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo. Qual é a sua consideração final, assim? Eu acho que a melhor forma da gente prever o futuro é criá-lo, né? Peter Drucker falava isso. Eu acredito muito que não dá para esperar as mudanças externas para a gente ser feliz. Como é que a gente pode ser protagonista do que a gente quer para a nossa sociedade, para a nossa empresa, para a nossa família, né? Então, não desistam. Força, né? Muito bem. Seguimos agradecendo aí, né, para encerrar esse nosso momento que foi assim fantástico. Gostei muito de te ouvir, né? E até breve, até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado, Renata. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.